Como vão, seguidores? Vou falar agora sobre o arquétipo da serpente. São 7 arquétipos. Tem o arquétipo padrão, o arquétipo positivo, o arquétipo negativo, o arquétipo profissional, o arquétipo familiar, o arquétipo espiritual e o arquétipo referente aos contatos sociais. Então você nunca pode analisar a serpente dentro de um único padrão de arquétipo. Por quê? O arquétipo ele vai mostrar como a personalidade influencia o comportamento da pessoa em determinados setores. E é aí que você vai ver a distinção de cada lâmina dentro desse perfil arquétipico, em cada setor. E a maioria dos oraculistas trabalha com o arquétipo padrão, sendo que cada oraculista pesquisa e define um arquétipo dentro do seu campo de visão. E hoje eu vou apresentar o meu. Lembrando que o arquétipo das 36 lâminas não é visto por aí nos livros, em nenhum outro lugar. As pessoas não trabalham muito com essa questão de arquétipo e é importantíssimo você trabalhar com os arquétipos das cartas Petit Lenormand, porque quando você está analisando uma pessoa, você tem que entender o que você está estudando ali a respeito, o que você vai levantar sobre essa pessoa, as informações que você vai levantar sobre essa pessoa para passar aos seus clientes, ao seu consulente, porque o seu consulente vai querer saber qual tipo de perfil, de arquétipo da outra pessoa que ele está analisando no jogo. E se você não souber interpretar pelas 36 lâminas, de acordo com a que cair ali, aí você vai arranhar um pouco, ou você vai resumir, ou você vai dar um pitaco, ou você vai enrolar. Mas você não vai conseguir definir o arquétipo porque você não tem um levantamento de estudos e pesquisas embasado no perfil de comportamento e personalidade que influencia essas 36 lâminas, esses 36 símbolos. Então vamos lá. Arquétipo padrão por Cíntia Domingues Nascimento. Eu vou passar só um trecho, tá? O restante está nos videoaulas. Então, no arquétipo padrão, ela tem uma personalidade indutora e que não sofre influência de terceiros por ter um pensamento singular. Ali no jardim, você vê um pensamento coletivo, ou seja, por exemplo, jardim, a lua também rege o coletivo, o sol também pega as massas, a árvore também, todas essas lâminas que regem o coletivo mostram pessoas que não têm pensamento singular. São pessoas que, deixa eu ver o que o fulano está pensando primeiro para depois eu dar a minha opinião. Peraí, deixa eu ver o que o povo está comentando aqui, deixa eu ver o que estão falando. Deixa eu perguntar aqui ao meu marido, deixa eu perguntar aqui à minha família. Sempre sofre influência de terceiros, entendeu? Agora, cartas como serpente, torre e companhia não sofrem influências de terceiros por ter um pensamento singular. Sabe aquele tipo de pensamento que não... blindado, digamos assim, um pensamento blindado que não se deixa influenciar pelo coletivo, pela opinião de terceiros. Ela é a indutora e não é a que se deixa influenciar. Então ela é muito questionadora, ela não aceita prontamente a argumentação de terceiros pelo fato de não ser crédula. E ela tem um instinto de percepção politizado, com consciência de seus direitos e deveres de modo bem esclarecido, ou seja, ela é muito esclarecida. É uma pessoa elucidada, séria, zelosa de si e difícil de mostrar apreço ou simpatia por outros por ser de poucos contatos e não dar confiança a ninguém. Então, dentro do arquétipo padrão, só estou passando aqui uma base para vocês, tá? O restante está nos videoaulas. Para quem quiser adquirir sobre as 36 lâminas, tem em todos, tá? Ela se manifesta assim, segundo o meu campo de pesquisas. Então, lembrando que cada oraculista tem o seu campo de pesquisas e vai desenvolver e construir ali de acordo com o que ele estudou. Aqui
A serpente no arquétipo padrão funciona dessa forma. E no positivo, agora quando ela está inserida no arquétipo positivo, quando a personalidade dela está no plano luz, digamos assim, está bem aspectada. Vamos supor, vem ali serpente com sol e lírio, né? Quando ela está bem aspectada. Aí vem aquele arquétipo positivo. O que é o arquétipo positivo da serpente? É quando ela tem aquela personalidade que influencia um comportamento um pouco melhor, digamos assim. Porque serpente é do plano selvagem, né? Nunca vai ser 100%. Então, no arquétipo positivo, ela tem uma linguagem própria de ironia. Ela é debochada, expressa comentários sarcásticos com um toque pejorativo, não leva desaforo para casa e não tem medo de bater na porta da pessoa para tirar satisfação, porque ela é muito reativa e ousa a ponto de tornar público tudo que ela faz, ela se expõe. Ou seja, por exemplo, ela está saindo com um homem casado, por exemplo. Aí ela oficializa. Ela é reativa, ela é ousada a ponto de tornar público tudo que ela faz. Ele não, mas ela sim. Então ela se expõe, ela é de se expor, ela é de botar a cara. Essa é a personalidade dela. Destemida. Por isso que ela se expõe desse jeito. Ela é anestesiada para o medo. Então ela possui uma relevância no positivo, no arquétipo positivo. Ela possui uma relevância social, cultural, artística, profissional, um caráter firme, posicionado, definido e individual, sem influências. Exatamente por isso que esse perfil de comportamento dela atrai, ao mesmo tempo que espanta, também atrai. Porque vai uma pessoa ser ousada desse jeito, ter essa relevância exatamente por ter essa referência social, cultural, profissional afirmada, é um tipo de pessoa que ao mesmo tempo que atrai também traz medo, porque ela pode te expor junto, ela pode te jogar no ventilador junto, ou te queimar, ou te levantar. Então, a serpente, ela é aquela que não tem medo de embates dentro desse arquétipo positivo. É uma pessoa até que motiva, contagia, digamos assim, as outras mais fracas, né, a terem coragem, a serem encorajadas. E no positivo, a serpente é empoderamento. Bom, eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque o restante está no vídeo. No negativo, no arquétipo negativo, a serpente é uma pessoa de espírito fechado, sem empatia, e geralmente quando ela precisa se manifestar, ela tem um posicionamento severo, sem preocupação com os inimigos. Ou seja, ela não tem medo de se posicionar firme e arranjar inimigos, desafetos e antipatia de terceiros. Porque ela vive só, ela é solitária, para ela tanto faz. Ela não precisa de ninguém, ela usa e descarta. Então, ela não passa pano para nada, ela não faz vista grossa, ela é sóbria e mal encarada também, né? Aquele estilo de pessoa mal encarada, perigosa, vingativa, cumpre com rigor suas ameaças e geralmente se vê envolvida em situações que trazem consequências graves. Bom, daqui para lá, temos aí agora o arquétipo profissional, dentro do meu campo de visão, por Cíntia Domingues Nascimento. Como ela se manifesta no arquétipo profissional? Ela quer crescer, ter mais, ser mais, no sentido de tomar a liderança e cargos de alto escalão com destaque às melhores posições e profissões. Sua busca, ela vai ser sempre, a sua busca é pela ambição do poder e a exigência de impor a si mesma uma realização financeira vitalícia, porque ela tem um senso de independência muito forte para ficar comendo na mão dos outros. Então ela não gosta de comer na mão de ninguém. E se ela comer na mão de alguém, ela morde depois, ela se volta contra a pessoa, porque com ela não tem esse negócio de reconhecimento, não, de gratidão. No arquétipo profissional é por aí o caminho. Como eu te falei, eu só estou passando aqui
uma base, o restante está nos vídeos, o restante do material. No familiar e relacionamento, como ela se manifesta? Pode haver briga entre os machos por causa dela, porque ela arranja a briga, ela atiça a briga, ela envolve em briga, e ela não é o tipo que serve para ficar cuidando dos filhos, da casa e do marido, porque ela zela por uma vida independente e isolada de familiares ou terceiros. Ela dá autonomia aos seus filhos para que eles façam suas escolhas e se criem sozinhos no mundo sem o zelo de princípios familiares e valores religiosos. Então, já vê por aí que não tem aquele lance de família unida, não, tá? Então, ela não para com o macho muito tempo. É comum que arrume outros relacionamentos, inclusive extraconjugais, e pode entrar em confronto de risco com os da sua própria família, porque uma serpente come outra no plano físico, né? Uma serpente come outra. Então, por aí você já vê quem é a serpente no quesito familiar. No espiritual, quem é a serpente? É uma referência na ocupação de cargos religiosos de importância religiosa e coletiva, lida com encantamentos, artes mágicas e é experiente na linha das demandas e conflitos espirituais. Ela é ótima para guerrear, para confrontar, porque ela tem força para cuidar de si, conseguindo se garantir sem precisar de ninguém. E ela lida com ataque, contra-ataque, defesa, autodefesa, toda essa parte aí é com ela. É destemida, ela não tem medo dos embates. Bom, agora nos contatos sociais, por Cíntia Domingues Nascimento. Aqui mostra um arquétipo de uma pessoa sem contatos fraternais, que só se aproxima de quem ela precisa e por razões de interesse pessoal. É uma fora da lei, seduz com propostas tentadoras para induzir o outro ao erro e por essa razão pode se tratar de uma aliciadora. Vem ligada aos vícios, prazeres, gosto pelo luxo, poder e riquezas atreladas a caminhos fáceis. Então, essa é a serpente, segundo meu levantamento de pesquisas da vida real do animal, tá? Dentro do plano selvagem, em relação a esses setores. Agora eu te digo, ninguém pode fazer um levantamento de arquétipo único da serpente, porque os arquétipos transitam por todos os setores. E olha que eu deixei de fora, sabe quais são os setores? Setor jurídico, artístico e político. Ainda tem esses aí pelos quais ela transita também. Eu deixei isso aqui de fora porque não é muito estudado dentro da área oracular. Mas também existem esses setores aí. E eu coloquei aqui os 7 principais setores. O padrão positivo, negativo, profissional, familiar, espiritual e contatos sociais. De todas as 36 lâminas, mas eu só trouxe aqui a serpente hoje, publicamente, para apresentar. E só uma base, tá? É só uma base, porque o restante do material está em videoaula e caso você queira adquirir, tem o de todas as 36 lâminas. Você pode entrar em contato por e-mail. Então, são 7 videoaulas separados sobre cada uma das 36 lâminas, falando sobre seus arquétipos e personalidade. Porque tem um videoaula em que eu falo da serpente em relação ao seu arquétipo padrão. Depois tem o segundo videoaula da serpente no arquétipo positivo. Então, são 7 videoaulas sobre cada definição de arquétipo em cada lâmina. Para você poder adquirir aí, você pode ir adquirindo só de uma carta que você queira saber, que você queira estudar. E é o que eu falo, você não pode trabalhar com um único arquétipo resumido para traçar a serpente em todos os setores. Isso está errado. A serpente e os outros arquétipos das 36 cartas transitam em 10 setores. Eu passei aqui 7. Né? Tem o padrão positivo, negativo, profissional, familiar, espiritual, contatos sociais, o setor jurídico, artístico e político.
transita nesses 10 setores. Eu passei 7 aqui, porque os outros 3 eles não são muito utilizados na nossa área. Até porque se os oraculistas, a maioria dos oraculistas e até pessoas que escrevem livros, não sabem definir um arquétipo padrão, imagina os outros, né? Imagina os outros. Então é importante fazer essa característica de distinção e definição dos arquétipos transitando pelos setores para você entender que característica de comportamento e personalidade aquela carta ou essa possui dentro do setor tal. Porque você não pode pegar uma característica arquétipa que passam por aí ou que você tem que é o que eu falo para você, você tem que analisar as coisas antes de começar a estudar. Analisa para ver se tem compatibilidade simbólica e depois você começa a inserir nos seus estudos para aprimorar ali as suas leituras, porque é importante você fazer o levantamento de arquétipos. Por exemplo, a carta que cai na casa 28. Qual o arquétipo do homem você vai saber definir? Por exemplo, você está abrindo uma mesa real profissional, só sobre profissão. Aí cai uma lâmina ali na 28 e outra na 29. Qual o arquétipo desse homem e dessa mulher nessa área profissional? Você vai saber falar de acordo com as cartas que caírem ali? Tem que saber falar para explicar ao seu consulente, até para você mesmo entender, né? Quando estiver fazendo uma leitura pessoal ou analisando alguma coisa sobre terceiros. É importante. E se você não souber, numa mesa real só sobre amor, aí cai ali as lâminas tal e tal nas casas 28 e 29. Você vai saber quais são os arquétipos definidos ali de comportamento e personalidade em relação a relacionamento da pessoa vibrando em relação a outra. Você tem que saber definir. Senão a sua leitura vai ficar muito pobre, encarecida de informações, de levantamento de detalhes, uma leitura frouxa, sem explorar os símbolos, porque os símbolos estão aí. E o arquétipo deles acompanhando também, né? E os símbolos são o quê? Uma linguagem silenciosa, que você tem que explorar pesquisando. Você não vai chegar a lugar nenhum por meio de estudo visual da lâmina. A maioria dos autores, pelo que eu percebo, estuda a lâmina visualmente. Olha para a lâmina e fica imaginando coisas assim, sabe? Uma coisa imagética e coloca lá. Daí vem a maioria dos erros. Aboliram as pesquisas agora, né? E a gente lida com símbolos.